Fala galera, segue mais um vídeo sobre a República Liberal, né? O Brasil no contexto da Guerra Fria, e o foco desse vídeo é o governo de JK. Já superamos Dutra, já superamos Vargas e agora a gente vai para o presidente Bolsonaro. Antes de adentrar ao assunto, é bom a gente ressaltar como é que JK ascende ao poder, né? Quais foram as circunstâncias que levaram ele a ascender ao poder. Lembre-se que pai Vargas se matou e quando Café Filho assume a presidência, já que ele era vice de Vargas, a gente vai ter a eleição de 55. Na eleição de 55, 4 nomes se apresentam. Lembre-se que ainda o Partido Social Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, ambos não estão tendo a possibilidade de exercer o direito político, de participar das eleições, tendo em vista o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e o rompimento diplomático com a União Soviética. Então, a composição do quadro para a nova eleição é composta de Plínio Salgado, isso mesmo, o Galinho Verde, o cara responsável pela criação da organização fascista, que era a Ação Integralista Brasileira. Vamos ter Adhemar de Barros, aquele mesmo que deve estar arrependido de ter feito uma parceria com Vargas lá em 50. Lembre-se que Vargas chegou nele, pediu para que ele apoiasse a candidatura dele e, em troca, na outra eleição, que seria essa, Vargas ajudaria Adhemar de Barros a ascender à presidência. Tadinho, né? Vargas tinha outra ideia no meio do caminho e deixou Adhemar de Barros sozinho nessa. Juarez Távora foi a escolha da UDN, por incrível que pareça, não escolheram Carlos Lacerda, até porque não convém. Lembre-se, Carlos Lacerda teve que sair do país correndo um pouquinho, né? Devido à intensa insatisfação e comoção que o suicídio de Vargas trouxe à comunidade brasileira, né? Eles viram em Carlos Lacerda o maior culpado desse ato, por isso que Carlos Lacerda está quietinho na dele. E a opção do PSD, lembre-se, PSD é o partido de Dutra, que lá no fim do Estado Novo foi criado com auxílio de Vargas. Então, é um partido varguista, vai escolher uma figura carismática, que cresceu no estado de Minas Gerais, paulatinamente, ascender a condição de governador de Minas Gerais. E quem é que ganha? Adivinha? JK. O que vai acontecer? A UDN fica irritadíssima, porque fez o que fez com Vargas, usou os meios de comunicação para difamar o governo Vargas. Não estou falando que foi um governo ótimo, mas fez uso de fake news para esse fim, teve apoio da ala militar para, já se o impeachment desse errado, o golpe militar seria a opção. E aí vem a eleição de 55, eles não conseguem voto suficiente, porque a popularidade da UDN está um pouco baixa. E JK é uma figura muito carismática em Minas e ele consegue conquistar a população do país e tem como vice João Goulart. E João Goulart é de qual partido? Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido de quem? Partido de Vargas. Lembre-se, esse carinha lindo, sedutor, era ministro do Trabalho no governo Vargas, responsável por aumentar em 100% o salário mínimo e foi acusado, por conta disso, de ser comunista. O que você acha que a UDN foi fazer? Claro que ela foi fazer um escarcéu, foi rodar a baiana, foi criticar a escolha da população. Carlos Lacerda, evidentemente, voltou para o Brasil e fez questão de ir contra a candidatura de JK, alegando que JK era corrupto e que o vice dele era comunista. Gente, até Getúlio Vargas, só para vocês terem ideia, até Getúlio Vargas, quando ele estava com a proposta da criação da Petrobras, ele foi acusado de ser comunista porque ele queria impedir a livre exploração do petróleo através da monopolização
da extração por meio de uma empresa criada pelo Estado. E aí ele foi acusado de comunista. Véi, Vargas comunistas, que ele nunca foi. E aí o que vai acontecer? A UDN vai ser contra, vai tentar impedir a ascensão de JK à presidência e de João Goulart na vice-presidência, vai tentar fazer um golpe. Olha só, velho, fala sério. Vai tentar fazer um golpe de novo com o apoio de alguns setores militares. Lembre-se que a Força Armada Brasileira ela está dividida nesse momento entre militares nacionalistas que prezam pela legalização, eles levam ao pé da letra o que está na Constituição brasileira, então eles se julgam nacionalistas, e vai ter uma ala, que é a ala mais internacionalista, que Getúlio Vargas fala, os entreguistas, né? Que tem esse apelo em defender uma lógica mais internacional. O Brasil dentro de um grande bloco dos países capitalistas sob a liderança de, vocês sabem muito bem, dos Estados Unidos. Então, é esse setor dos militares entreguistas ou internacionalistas que vai apoiar a decisão da UDN de fazer um golpe diante da vitória da coligação de JK e Jango. O que vai acontecer? Por incrível que pareça, gente, sério, a história política brasileira deveria se tornar uma série, sério, de coração, porque vale a pena. Aí, diante de um golpe, olha só, se liga, diante de uma possibilidade de golpe perpetrado pela UDN com o apoio de um setor militar internacionalista, o que o setor militar nacionalista vai fazer? Um golpe preventivo. General Lott, ele vai impedir o golpe da UDN e vai garantir a posse de JK, tendo como base a Constituição de 46. Só para resumir o babado inteiro. O Lott ele vai chegar na UDN e nos setores militares aliados à UDN vai falar assim, velho, quer tentar a presidência? Tenta pelos trâmites legais, conforme a Constituição. Se vocês não estão seguindo a Constituição, vocês não são legalistas, vocês são antidemocráticos. Ou aceitam a candidatura de JK e Jango, ou a situação vai ficar engrossada para o lado de vocês. E aí, com esse tipo de postura legalista, ou seja, ele reconhecendo que foi legal a eleição, a vitória de ambos foi justa, e assim JK e João Goulart conseguem assumir a presidência e a vice-presidência. É assim que começa o governo JK, velho, com os babados intensos, oriundos de quem? Lá do final do governo Vargas. Bacana? Como Dutra, JK também vai propor um plano econômico. Ele consegue ser eleito por meio de uma propaganda partidária da seguinte forma: 50 anos em 5. Eu acho que JK ele conseguiu resumir o desejo de todo governo nesse país, porque entra governo e sai governo, cada um quer deixar sua marca. Aí, quando você chegar lá e falar, ó, foi ele que fez. A política brasileira, ela é personificada. E, a meu ver, JK, ele consegue delimitar isso através da sua propaganda partidária de falar assim, eu vou desenvolver o país em 5 anos, coisa que ninguém em 50 anos fez. O plano econômico de JK se chama Plano Metas. Atenção! É um plano que vai ter todas as medidas para que esse jargão 55 anos se torne realidade. O plano Metas nada mais é do que um nacional desenvolvimentismo à la JK. Exatamente isso. Não é só Vargas que era nacional desenvolvimentista. JK também. Obviamente, a gente vai ter diferenças. Na prática, a gente percebe isso muito bem, vai ser fácil de vocês entenderem, beleza? O plano Metas, ele tinha 31 metas, sendo a última a Constituição de Brasília. Tirando a Constituição de Brasília, são 30 metas divididas em 5 setores. Quais eram esses setores? Olha só os setores. São setores que Dutra também tentou
implementar através do seu plano SALT, lá no governo dele, porém, JK acrescenta um que foi negligenciado. Então, veja bem, primeiro setor dentro do plano Meta é o setor da energia, seguida do transporte, da indústria, da educação e, por fim, a alimentação. Aí eu te pergunto, ele vai ter dinheiro suficiente para tornar realidade todas as 30 metas nesses 5 setores? Sendo que a meta síntese do seu plano é a construção de Brasília, então, para construir Brasília, ele tem que focar mais setores do que outros. Esse vai ser o tiro no pé dele. Assim como o Dutra, ele não consegue atingir todos os setores de forma homogênea. Pelo contrário, ele vai focar alguns setores e ele vai negligenciar outros. Nem preciso falar quais são os 2 setores que ele vai negligenciar, né? Como eu falei para vocês, o Plano Meta, ele sintetiza o nacional desenvolvimentismo de JK. Diferente de Vargas, e aqui prestem atenção, diferente de Vargas, que apoiava uma política nacional por meio de desenvolvimento estatais ou empresas de economia mista, como a Petrobras, JK percebe que é necessário para o desenvolvimento pleno do país, por meio das suas metas, abrir espaço para a participação de capital estrangeiro na economia do país. O fato dele abrir espaço para o capital estrangeiro não desqualifica o plano Meta como um plano nacional desenvolvimentista. A diferença é que ele aceita o capital estrangeiro nos setores de importância da economia, principalmente nos 3 primeiros setores do plano Meta: energia, transporte e indústria. Vão ser os setores que vão ter a maior participação desse capital estrangeiro dentro do governo JK. Desse plano Meta, a gente pode extrair algumas obras, como, por exemplo, principalmente nos 3 primeiros setores que eu falei para vocês. O setor de indústria, a gente vai ter uma implementação forte do setor automobilístico, tanto incentivo de construção de indústrias nacionais, quanto filiais de estrangeira, principalmente norte-americana, Ford e alemã, Volkswagen. Expansão de energia elétrica, principalmente na região de Minas, já que ele era mineirinho lá, ele vai fazer algumas intervenções nesse estado, dentro da ótica de que o processo de industrialização é um processo de modernização. JK vai inovar no setor de energia a partir do momento que ele vai incentivar a criação de um Conselho Nacional visando a formação de um setor de energia com base na fusão atômica. Lembre-se que a gente está no contexto de Guerra Fria. Os países mais desenvolvidos, né, as potências nesse momento, todas elas têm um pouco de energia nuclear. E JK não quer ficar atrás e ele vai investir nesse setor, que é um setor jovem, para demonstrar ao mundo e também para o país que o Brasil está pensando mesmo no processo de modernização. Está participando, de fato, do processo de modernização. Além disso, ele vai criar a SUDENE. A SUDENE é tipo assim, galera, vamos pensar no Nordeste, né? O Nordeste está passando uma seca, a região Nordeste é uma das mais negligenciadas, porque o foco de desenvolvimento do país sempre foi no Sudeste. Então, vamos fazer uma organização a nível nacional para desenvolver o Nordeste. Só que a SUDENE foi muito mais uma proforme do que uma ação de fato, de mobilizar mudanças no Nordeste. E lembre-se que JK é o presidente responsável pela construção de Brasília. E para construir Brasília, é necessário investir pesadamente no setor da indústria do aço. Por quê? Porque a indústria de aço é base para outros setores industriais. Lembra aquela ideia que eu expliquei para vocês de indústria de base? Pois é, a indústria de aço é um exemplo dessa. Além disso, ele vai criar o Ministério de Minas e Energia, que só vai ser efetivado, só vai funcionar depois do mandato dele, lá com Jânio Quadros. E, por fim, obviamente, a concretude do que ele tinha prometido em campanha
a construção da nova capital do país. Ele entregou Brasília. Foi um projeto insano, cabuloso. Essas foram as principais obras que JK conseguiu tirar do papelzinho, né? Tirar lá do seu plano meta e executar e entregar. Só que o que vai acontecer? A charge explica muito bem isso. O foco de JK nos setores da energia, do transporte e da indústria vai deixar de lado outros setores importantes, como eu falei, educação e alimentação. E aqui é uma charge de época que vai criticar exatamente a negligência de JK no setor de importância que é a alimentação. E essa crítica é uma crítica que vai seguir JK até o fim do seu mandato. E é importante vocês terem isso em mente para vocês entenderem a ascensão do próximo governo depois dele. Bacana? Muito bem. Como a charge anterior explicou, JK ele foi responsável pela intensificação no setor automobilístico no país. Raciocina aqui comigo, por quê? Porque ele vai ser responsável pela criação das maiores rodovias que há nesse país. Ele que é responsável pela criação da via Pará-Brasília. A rodovia que liga o Pará até Brasília, mano. É muito chão. Ele está criando rodovias e, para isso, a população precisa ter um meio de locomoção. Por isso, o Fusca vai se tornar um dos automóveis de propaganda do governo JK. Só para você ter ideia, metade da produção do Fusca vinha de componentes nacionais. Isso era importante porque mostrava que, além de produzir automóveis, mostrava desenvolvimento de indústrias nacionais desse setor, o que é importante. Lembre-se que o projeto dele também é um projeto nacional desenvolvimentista, mas ele não nega a participação de capital estrangeiro. Tanto é que o Fusca, a outra metade, vem de fora, principalmente da Alemanha, para montar o bichinho. Para JK usar e estreá-lo em 59. Qual era a jogada de JK? Como um bom mineiro, ele levava um pão de queijo, um cafezinho, e levava a pessoa no lero. Ai, ai. O que ele vai fazer? Ele vai dar incentivos fiscais para que empresas estrangeiras construam filiais no país. Tradução: o que seria incentivo fiscal? Vamos fazer o seguinte: você tem interesse de construir uma filial e eu tenho interesse do desenvolvimento do setor automobilístico no meu país. Vamos fazer o meio a meio. Você usa metade da produção materiais nacionais e a outra metade da sua matriz. Bacana? Bacana. E eu abaixo o quê? Eu abaixo os impostos sobre os componentes necessários para a construção dos automóveis. Bacana? Bacana. Isso é incentivo fiscal. Ficou claro isso? Isso é importantíssimo. Isso é JK. Isso é a cara de JK. Além disso, ele vai fazer uma coisa muito importante. Lembre-se que ele é responsável pela construção de Brasília. Ele vai isentar, ele vai, acabar com os impostos de importação. Não é para todos os setores, é para um setor específico. O setor de empresas, de máquinas e equipamentos. Por quê? Ele é o presidente do asfalto, das rodovias, dos automóveis e também de Brasília. Então, demanda muito material, muita máquina, que as indústrias nacionais ainda não tinham o suficiente para comportar tantas obras de infraestrutura que JK queria fazer e ele vai fazer. Então, já que a nível nacional não temos essa potência, vamos pegar lá de fora. E para que lá de fora tenha interesse de fazer algum tipo de parceria econômica conosco, vamos isentar de impostos. Arrasou, velho! Isso foi genial! Entrou maquinário total no país e ele pôde fazer as obras de infraestrutura de norte a sul neste país. Além disso, para desespero dos economistas, o governo vai incentivar a ampliação de crédito, justamente. Então, olha só a bola de neve que ele está fazendo. Você aí, empresário que quer dar um up na sua empresa, na sua indústria, pega aqui um empréstimo com o governo
para o pleno desenvolvimento, não só da sua indústria, não só da sua empresa, mas que haja circulação de dinheiro e mobilidade no país. Do jeito que se estrutura o governo de JK, parece que ele está com tanto dinheiro que nem o Silvio Santos jogando para cima. Quem quer dinheiro? Né? Quem quer dinheiro? Então, esse é JK. Qual o problema disso? Todo governo tem seu pró e seu contra. É uma charge de época que representa uma crítica ao governo de JK. Se liga na ideia, tem um aviãozinho, né, levando, ou seja, o avião representa o desenvolvimento socioeconômico do país em pouco tempo. Aí ele fala, chegam, no meu governo não há lugar para pessimistas. Ou seja, se você está falando mal do governo, você não está ajudando no processo de desenvolvimento do país. Só que eles querem falar da fome, o setor da alimentação vai ser negligenciado, eles querem falar do desemprego, aí você fala, pô, professora, mas tem obras do norte ao sul do país. Certo, aluno, tá certíssimo. Mas toda obra que inicia, uma hora tem que o quê? Acabar. Que o melhor exemplo é a construção de Brasília. O que aconteceu? Boa parte dos operários que construiu essa capital vem da onde? Nordeste, não é? Boa parte deles vieram, conseguiram emprego, bacana. Acabou a construção de Brasília, acabou o emprego. Eles precisam se virar, tem que buscar outra coisa. Acabou a construção da rodovia para Brasília, acabou o emprego. Precisa buscar outra forma de renda. E pior, para quem veio trabalhar na construção de Brasília, ainda tinha que arrumar, além de emprego, um lugar para viver. Porque o que lhe foi prometido não foi cumprido. Eles foram enxotados para as regiões longínquas do centro da capital. Observa que nem tudo era mar de rosas. Além disso tudo, tem analfabetismo, porque o setor da educação foi negligenciado, assim, senhor. E o campo, meus amigos, nem fez parte do plano meta. Só para vocês terem ideia, o campo foi o setor mais negligenciado, porque dentro da mente de boa parte dos presidentes brasileiros existe uma dicotomia. Brasil atrasado significa Brasil rural. Brasil moderno significa Brasil urbano. Então, aqueles que querem se mostrar como modernizadores do país, eles vão investir no setor urbano, seja no campo industrial, no campo energético, o que for. O foco deles é a cidade. Como o campo é negligenciado, ele fica à mercê das forças locais. Quem é a força local? O coronel. Então, percebam que há um caos social aí, permanente, não são problemas só de JK, é um problema histórico do país, só que ele não consegue sanar. Ainda mais com um projeto nacional desenvolvimentista focado só em 3 setores, beleza? No setor da educação, para não falar que não foi feito nada, criou-se a Universidade de Brasília. Além disso, é bom vocês entenderem que desde a década de 30 tem um grupo de educadores chamado Escola Nova que defendia a implementação de fato de uma educação pública, obrigatória, laica e gratuita. Por quê? Quase 40% da população brasileira com idade de estar no ensino médio era analfabeta. Ou seja, ou deixou de estudar para trabalhar e ajudar a família, ou nem estava na escola. Essa era a realidade do povo brasileiro na época do governo JK. Desde os governos Vargas, eles estão tentando trazer reformas no setor educacional para ampliar a educação para todos. Entre esses educadores, destaco 2 nomes dos quais vocês devem conhecer, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Ambos são nomes de importância na UNB. Muito bem, como eu falei para vocês, o campo vai ser o setor mais negligenciado. E, historicamente, o campo é o setor mais negligenciado até os dias de hoje. Por quê? A bancada ruralista no país sempre foi forte. O que vai acontecer? Como eles foram negligenciados, os camponeses estão à mercê dos grandes latifundiários, que historicamente exercem poder político local, que historicamente era legalizado, depois foi paulatinamente perdendo legalidade com a ascensão de Vargas, mas
ainda é um poder presente nos campos do Brasil. É uma ideia errônea dizer que o coronelismo se situa apenas no Nordeste. O Nordeste é sim uma das regiões mais negligenciadas do país, como o Norte, mas isso não significa que não haja esse poder desses coronéis nas outras regiões. Como a bancada ruralista era forte e como os partidos políticos, eles não tinham uma pauta clara defendendo os direitos e as reivindicações dos camponeses, porque aqueles partidos que poderiam fazer isso estão na ilegalidade, que é o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, o povo vai se organizar. Já que ninguém representa eles, eles vão se autorrepresentar. E aí se destaca a figura de Francisco Julião, que vai ser um líder que vai ajudar a organizar as ligas camponesas. As ligas camponesas são importantíssimas para a gente entender a união dos camponeses pelas reivindicações principais, a reforma agrária e a melhoria da condição de vida no campo. Porque a reforma agrária permitiria que os camponeses tivessem acesso à terra, coisa que eles não têm, porque o monopólio da terra está numa elite agrária, e, ao mesmo tempo, obter as melhores condições de vida no campo. Afinal de contas, o campo também precisa de educação, precisa de saúde, precisa de infraestrutura. Então, era também necessário pensar em melhorar as condições de vida no campo. E quem melhor pode dizer são os próprios camponeses. Então, as ligas camponesas, elas são importantíssimas para dar coesão à voz do camponês oprimido. Oprimido pelo poder local, que ainda existe, e negligenciado pelo poder federal. Suave? Como vocês puderam perceber, o plano Meta, desde o início do seu desenvolvimento, ele tinha ambiguidades. E algumas atitudes do governo JK trouxe algumas consequências que foram legadas aos governos posteriores. E aqui eu destaquei as principais consequências para vocês entenderem o contexto político posterior ao governo JK. Muito bem, JK cumpriu quase todas as metas que ele tinha proposto, principalmente nos 3 primeiros setores, o setor da energia, transporte e indústria, mas deixou de lado o setor da alimentação e da educação. Além disso, vai deixar um amargo na população, porque vai aumentar a dívida externa do país, porque vai crescer a dependência do país diante do capital estrangeiro. Além disso, no final de JK, a gente importava mais do que exportava, ou seja, o dinheiro saía mais do que entrava. Além disso, vai ter um desequilíbrio financeiro no setor público, devido a grandes gastos com grandes construções, principalmente com a construção de Brasília, um fato real, que é o pouco incentivo, o pouco cuidado que o governo teve com o setor rural. Isso vai trazer um rancor com a população do campo. Além disso, pelo fato de não ter nenhum tipo de investimento nos campos e devido também a uma propaganda que o governo fez para conseguir mão de obra na construção de Brasília, tipo, venha para Brasília aqui, você vai construir não só a futura capital do Brasil, mas o seu futuro, o futuro da sua família, dando a entender que aquele cidadão que estava passando fome no interior do seu estado deveria sair de lá e seguir para as cidades, principalmente para Brasília, para ajudar na construção e conseguir obter melhores condições de vida. Isso vai fazer com que haja um êxito rural descontrolado e não haja local suficiente para colocar esse pessoal. Eles vão ser o quê? Marginalizados, eles vão ficar à margem dos centros. É o que aconteceu aqui em Brasília. Os operários ou foram para a cidade como Braslândia, Planaltina ou Ceilândia, com pouco ou nenhum saneamento básico. É de se reconhecer que os setores da saúde, da alimentação e da educação foram negligenciados. Ocorreram poucos resultados nesses setores. Além disso tudo, teve aumento da inflação. Tadinho de Jânio Quadros, pegou o país com a inflação lá em cima. Então, JK, que chegou com uma promessa,
como o presidente carismático, o presidente da Bossa Nova, o presidente da urbanização, da modernização do país, vai deixar o mandato com a popularidade baixa. Nesse momento, a Constituição brasileira não permite a reeleição. Ele tenta acender a candidatura do general Lott, que era o representante escolhido do seu partido, para manter o legado dele e também para manter o partido dele na presidência. Popularmente falando, a imagem dele estava desgastada, porque no final do mandato dele, a UDN, por meio dos jornais ligados à UDN e também outros meios de comunicação de massa, começaram a rodar denúncias de corrupção e desvio de verba, principalmente das grandes obras que ele construiu. Devido a essa gama de consequências negativas, a imagem de JK estava meio manchada no final do mandato dele, não consegue voto suficiente e popularidade suficiente para defender a candidatura do general Lott. O fato dele desmantelar as ferrovias brasileiras e concentrar o poderio do transporte brasileiro em rodovias vai fazer com que o Brasil se torne totalmente dependente das rodovias, ou seja, do transporte rodoviário para escoamento das suas produções do interior. Então, raciocina aqui comigo. Foi uma decisão inteligente de ter só uma via de locomoção de mercadorias do interior do país? Lembre-se, o Brasil é um continente, para os portos, para fins de exportação. Quer um exemplo para vocês entenderem se a gente agradece ou não o JK pelo fato de desmantelar o setor ferroviário? Greve de caminhoneiro. O que acontece com o país? Isso mesmo, exatamente isso. O país para, porque não tem como escoar a produção. Não tem o meio de tirar a produção lá do interior dos estados e levar para os portos. Perde-se mercadoria, perde-se dinheiro, perde-se lucro, a economia entra em declínio. A partir do momento que ele focou só no setor de rodovias, ele limitou a possibilidade de escoamento da produção, porque trem pode ser uma coisa do passado, do século XVIII, porque as primeiras ferrovias veio lá da Revolução Industrial na Inglaterra, era um meio secundário, já que não é tão inovador, moderno, de escoar as produções, porque tinha, até hoje como tem, em regiões do interior dos estados, que tem ferrovias. Quando se constrói as rodovias, os trens morrem, a função do trem morre, e para não perder, para não virar estações fantasmas, digamos assim, algumas regiões fizeram o quê? Turismo. Vamos fazer uma viagem de trem pelo interior de Santa Catarina? É isso que eles vão fazer. Alguns deles vão fazer. Outros casos, vai deixar o relento. Por que que JK escolhe as rodovias e negligencia os trens? Porque ele está se espelhando num modelo de modernização ou urbanização dos Estados Unidos. Lembre-se, e eu falei isso na videoaula sobre a Guerra Fria, que os Estados Unidos se vendem o melhor país da face da Terra. Como o país da democracia, como o país das liberdades individuais, através do quê? Da propaganda American Way of Life. O jeito de viver americano. E como era o jeito de viver americano de um americano médio? Ter casa própria e carro próprio. E JK vai se espelhar nisso e reproduzir no Brasil. O tiro no pé dele é que, até hoje, os Estados Unidos têm um setor rodoviário, porque os Estados Unidos é um continente, que liga as regiões dos Estados Unidos e escoa as produções. Ele não depende exclusivamente do setor rodoviário para esse fim. Porque aí, se vier uma paralisação dos caminhoneiros, reduz escoamento? Reduz, mas não para o país inteiro. Agora, no nosso caso, se os caminhoneiros decidirem parar de novo, a gente para. Fica na boa também junto com eles. Ficou claro? Beleza? Aprofunde os conteúdos abordados na videoaula. Qualquer dúvida, aquela mesma historinha. Grita aí que eu escuto aqui e assim que der eu respondo com toda certeza. E até as próximas babadeiras. Beijo!